Por que Deus permitiu que Satanás e os demônios pecassem? Com os anjos e a humanidade, Deus escolheu apresentar-lhes uma escolha. A Bíblia não nos dá muito detalhe sobre a rebelião de Satanás e os anjos caídos, mas aparenta ser o caso de que Satanás, provavelmente o mais grandioso de todos os anjos, isso está em Ezequiel 28, 12 a 18, em orgulho escolheu se rebelar contra Deus para poder tentar se tornar o seu próprio Deus. Satanás ou Lúcifer não quis louvar ou obedecer a Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Isso está em Isaías 14, 12 a 14. Acredita-se que Apocalipse 12, 4 é uma descrição figurativa de 1/3 dos anjos que escolheram seguir a Satanás em sua rebelião, tornando-se os anjos caídos ou demônios. Ao contrário da humanidade, a escolha que os anjos tinham de seguir a Satanás ou continuar fiéis a Deus foi uma escolha eterna. A Bíblia não apresenta nenhuma oportunidade para os anjos caídos de se arrependerem e serem perdoados. Nem a Bíblia indica que é possível que mais anjos pequem. Os anjos que permanecem fiéis a Deus são descritos como os anjos eleitos. Satanás e seus anjos caídos conheciam a Deus em toda a sua glória. Para eles se rebelarem apesar desse conhecimento sobre Deus é de grande perversidade. Como resultado, Deus não dá a Satanás e aos outros anjos caídos a oportunidade de se arrependerem. Além disso, a Bíblia não nos dá nenhum motivo para acreditar que eles se arrependeriam se tivessem uma chance. Isso está em 1 Pedro 5, 8. Deus deu a Satanás e aos seus anjos a mesma escolha que ele deu a Adão e Eva: obedecê-lo ou não. Os anjos tinham uma escolha de livre-arbítrio a fazer. Deus não forçou ou encorajou nenhum anjo a pecar. Satanás e os anjos caídos pecaram por sua livre e espontânea vontade e, portanto, merecem a ira eterna de Deus, o fogo eterno. Por que Deus deu tal escolha aos anjos quando ele já sabia quais seriam os resultados? Deus já sabia que 1/3 dos anjos iria se rebelar e, portanto, ser amaldiçoado ao fogo eterno. Deus também sabia que Satanás iria avançar em sua rebelião ao tentar a humanidade a pecar. Então, por que Deus permitiu isso? A Bíblia não nos dá a resposta para tal pergunta de forma explícita. O mesmo pode ser perguntado sobre qualquer maldade. Por que Deus permite isso? No fim das contas, tudo é uma questão de escolha. Deus criou seres humanos livres, os anjos e os seres humanos. Se Deus quisesse seres que apenas fizessem o que foram programados a fazer, os animais teriam sido suficientes. Deus sabia que Satanás se rebelaria e que Adão e Eva pecariam no jardim do Éden. Com esse conhecimento, Deus ainda criou Lúcifer e Adão e Eva, porque a sua criação e queda faziam parte do seu plano soberano de manifestar a sua glória em toda a sua plenitude. Embora a queda tenha sido conhecida e pré-ordenada de antemão, a nossa liberdade de fazer escolhas não é violada, porque as nossas escolhas livres são o meio pelo qual a vontade de Deus é realizada.